O nosso programa começa diretamente do Sintracapa, que é o Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulso de Capatazia e Arrumadores do Estado do Pará. Será um programa diferente, onde você em casa vai conhecer o sindicato e ficar informado como o mesmo funciona. Este sindicato abrange os trabalhadores de cargas e descargas de navios, arrumação, remoção, amarração e desamarração de navios, serviços similares e conexos nos armazéns, trapiches, entrepostos, depósitos e pátios ou plataformas. Além desses serviços, falaremos também das tradições e datas comemorativas do sindicato. Bom, gente, nesse ponto aqui do programa, nós estamos aqui com o presidente, o primeiro secretário, o presidente do Sintracapa, aqui de Belém, onde vai contar para vocês aí tudo que o sindicato proporciona. A gente tem que começar, né, com aquele boa tarde legal com o Nazareno Ribeiro, que é o presidente, o nosso amigo Aderson, né, Souza, e a gente começa com aquela pergunta: boa tarde, presidente, o sindicato já tem quanto tempo de existência? Boa tarde, o sindicato vai completar 90 anos, dia 15 de novembro. Sintracapa, o que significa? Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos de Capatazia e Arrumadores do Estado do Pará. Um sindicato tão importante como esse, nós estamos mostrando em primeira mão uma matéria exclusiva, uma matéria que diferente, inclusive, do que você está acostumado a ver no programa Itapará Pai d'Égua. Nós queremos mostrar coisas diferentes, como o nosso programa sempre mostra. Fazemos o diferencial. O sindicato, ele abrange toda essa gama de trabalhadores. E o sindicalizado, o que é que ele conta? O sindicato foi fundado em 1932. Porém, antes teve uma comissão, fizeram um estilo de uma caixinha, que era para o trabalhador ter algum direito, que não tinha direito nenhum. Aí, posteriormente, com a luta, o pessoal viram que tinha necessidade de fundar o sindicato. O sindicato teve 3 etapas. Foi primeiro o Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Belém. Posteriormente, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Armazenador. Posteriormente, Sindicato dos Arrumadores do Estado do Pará. Hoje, aliás, é a 4ª etapa, que é o Sintracapa. Na época, os navios chegavam e requisitavam o trabalhador. Os estimadores, eles iam buscar o trabalhador lá no sindicato deles. E o nosso passou a ser regido pela CDP, que na época era Porto of Pará. Nesse inteirinho aí todo, o trabalhador começou a reconquistar direitos, tudo, através de acordos coletivos que eram feitos, e passou a ser regido salários e uma série de 13º, férias, que posteriormente foi de garantia, porque no passado, desde no início, não recebiam nada disso, não tinha direito a nada. Era só aquele trabalho, recebeu e acabou-se. Quantos mandatos o senhor já teve? A primeira vez eu tive 4 mandatos, que era 3 anos, de 88 a 2000. Aí, quando nós terminamos o mandato, o arrumador, no estado do Pará, era um dos sindicatos da orla portuária, com uma administração forte, coerente, e um bom salário na época que o arrumador tinha. Aí mudaram toda a diretoria, entrou uma diretoria nova, tudo, e simplesmente em 12 anos eles saquearam o sindicato. Eles deixaram o sindicato endividado, 5 anos sem prestação de contas. Venderam a sede campestre nossa e levaram o dinheiro. E o trabalhador parou de ser requisitado. O arrumador, por pouco, não pediu esmola. Requisitava estivador, conferente, até o pessoal do bloco era o requisitado e não requisitava nenhum arrumador. Foi quando o pessoal foram na minha casa pedir para me voltar. E segundo eles, diziam que abaixo de Deus
Só eu que podia tirar naquele momento o sindicato da situação que se encontrava. E perguntaram se eu tinha planejamento para tirar o sindicato da miséria que se encontrava, que era miséria mesmo. Esse salão que vocês estão vendo da Assembleia Geral aí, bonito, estava para cair, vazava, era mais água dentro do que fora, quando chovia. E aqui era tudo quebrado, a janela, tudo, não prestava nada. Eu relutei, eu não queria, mas a categoria me pediu na época. E eu participei da luta e ganhamos a eleição. Dentro de um ano, estava todas as categorias assinado. Com a graça de Deus, venho trabalhando esses anos todos. Sempre peço a sabedoria de Deus para a gente dirigir esse sindicato. Nos meus 4 primeiros mandatos, em 88, Fernando Collor de Mello lançou um projeto, PL 08/91, que por pouco não acabou com o sindicato portuário no Brasil. E nós participamos da luta direto mesmo, em Brasília. Foram 3 anos de luta. Mas nós conseguimos, no apagar das luzes, que o arrumador fosse inserido na lei, porque nós éramos a única categoria de todas no Porto que era força supletiva, de acordo com o artigo 285 da CLT na época. Ficamos na lei, posteriormente foi que a minha saída foi acontecer, essa série de coisas. No meu retorno, novamente mexeram na lei, fomos para Brasília, lutamos, e o arrumador passou a ser titular nos portos, tanto quanto as demais categorias. Não foi fácil, foi uma luta muito grande, fomos ameaçados, ainda somos ameaçados, mas hoje a gente tem mais pé no chão, porque nós estamos preparando, nós estamos qualificando os nossos companheiros que trabalham no Porto. E olha, agora com o Aderson Souza, ele é o primeiro secretário aqui do sindicato, e eu tenho que fazer aquela pergunta que é de praxe, de tudo que o presidente já falou. Hoje, o sindicato, como está sobrevivendo nos dias atuais? O sindicato hoje é um sindicato estabilizado, com muita estabilidade. Nós estamos com todos os acordos fechados com as empresas portuárias. É um privilégio trabalhar no Sindicato de Arrumador como secretário do lado do meu companheiro Nazareno Ribeiro, que é uma enciclopédia viva da área portuária. O que eu posso dizer é que o sindicato está bem, graças a Deus. Esperamos que continuemos assim com luta, que a gente trabalhamos com dignidade aqui, com o pé no chão, cabeça erguida, muita seriedade aqui. Aqui nós trabalhamos com seriedade e muita fé em Deus. Agora vem outro assunto muito interessante, que o sindicato, assim como o sindicato dos estivadores também, eles têm tradições. O sindicato aqui tem uma tradição que já perdura desde a década de 70, se eu não me engano. Mas quem vai falar melhor é o Nazareno. Tradição em relação à nossa maior festividade religiosa do estado do Pará e do Brasil, né? Que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Qual a relação sindicato-Círio? Hoje é uma relação que nós entendemos como necessidade, por ser a padroeira do nosso estado, e a coisa começou, já existia na estiva, e o nosso sindicato não tinha essa tradição ainda. Aí nós nos associamos em 75, em 76 nós soltamos os fogos na mão. Um grupo de companheiros na época, eu, Finado Curica, Vicente de Paulo Viana Carneiro, Juarez Bamar Ribeiro e outros companheiros aí, formamos uma cota e compramos as pistolas para soltar na mão. E aquilo fez um efeito muito grande. No ano seguinte, já existia a Chapada Santa. Fizemos uma Assembleia Geral e nessa Assembleia Geral aprovamos a Chapada Santa, que ela era 30% para ela e 70% para o trabalhador. Uma parte dos fogos o governo pagava. No governo Helder, nós não conseguimos formalizar esse acordo devido à pandemia, uma série de coisas. Não conseguimos falar com ele, nem com os secretários, mas eu acredito até que lá na frente a gente vai poder
fechar esse acordo tudo, tá? A Câmara Municipal de Belém, ela vendo que existia uma seriedade nas nossas homenagens, eles deram até um diploma para o sindicato. Hoje o sindicato já está inserido na história do Sírio e nós acreditamos que a tendência é melhorar cada vez mais. Nós estamos com uma ameaça aí de não ter os fogos do domingo, porque o deputado Miro Sanova, ele lançou um projeto para acabar com os fogos do domingo. Peraí, olha só, para você entender, telespectador, o Sírio é uma tradição. O sindicato já tem sua tradição. Quer dizer que um deputado formulou uma lei para acabar com os fogos no domingo. Ou seja, mas só com vocês ou com todos? Olha, é com todos que fazem esse tipo de fogos. A tendência é acabar com todo mundo. Por quê? Porque ele não discutiu com a sociedade. Um projeto como esse, de cunho geral, ele teria por obrigação, se ele fosse um deputado competente, ele e a Silene Couto, que era a relatora do projeto, teriam que ter chamado todas as partes interessadas para discutir. Não chamaram ninguém, fizeram a coisa às 3x4, na surdina, e passou o projeto. Aonde nós soltamos nossos fogos é ali na escadinha do Cais do Porto, bem do lado da estação das Docas. Fica entre a estação e o Armazém 4. Para trás é o rio. Isso. Por lado da estação das Docas, que não afeta ninguém. Do outro lado do Armazém 4A. Para frente, não tem um prédio com moradia de ninguém. Você vai escutar esses estampidos baixinho, já ali perto do Banco do Brasil. Então, os nossos fogos não afetam ninguém. Hoje não vai poder soltar nós, que homenageamos o Sírio, os peixeiros que homenageiam o Sírio todo ano, e já tiraram anteriormente os estivadores, que era mais antigo que os nossos fogos, e os estivadores, eu nunca vi um acidente acontecer ali, nem nos tempos remotos. Se você vê, o pessoal da Cruz Vermelha, eles ficam no Armazém 4A para socorrer quem necessita. Ali tem médicos, tem tudo. Mas o pessoal que vem desmaiado é da procissão, não é ali dos fogos. Porque ali dos fogos, o pessoal dos fogos para lá, fica uma faixa de 400 metros. Não atinge ninguém, nada. Nunca aconteceu problema nenhum. E acabaram, querem acabar com isso. Está liberado os fogos da trasladação, mas não está. Estamos tentando uma liminar para ver, através de uma medida do STJ, estamos vendo se a gente consegue reverter essa situação para ter os nossos fogos. Porque os nossos fogos não atingem ninguém. Então ele não pode ficar na mesma situação de todo mundo aí, não. Nossos fogos não tem ameaça. E já que não tem ameaça, ele tem que sair dessa situação. Um deputado tem que aparecer para fazer uma emenda para que seja agraciado a nossa categoria, tá? Com a homenagem que nós fazemos todo ano para a Virgem Nossa Senhora de Nazaré. O que nós estamos conversando aqui é um assunto seríssimo. Uma tradição que veio desde 1976, como o presidente falou, quando estourava-se com as mãos, né, na primeira vez. Gente, é mais de 40 anos, 40 e poucos anos de tradição. Como é que um deputado, ele tem coragem de vir, na minha opinião, é querer atrapalhar uma das mais belas procissões religiosas que temos no Brasil e talvez no mundo? Como um deputado, que eu não sei a origem, se tem vertente com outra religião ou não, mas mesmo assim não interessa, porque o que nós temos que prevalecer, além da tradição, nós temos que prevalecer o lado turístico e cultural, porque muitos turistas que não são, que são de fora, que vêm Rio, São Paulo, Salvador, por aí vai, gostam de ver fogos. Eu digo porque desde criança eu sempre ouvia falar no fogo dos estivadores, como o presidente falou, que já foi extinto. Quer dizer, então,
Estão querendo ou acabar com a nossa maior religiosidade católica do Estado, ou o que poderia ser. Mas o nome do deputado é Miro Sanova. Ele está aí concorrendo à eleição e fazendo esse tipo de coisas que, na realidade, eu acho totalmente absurda. Absurda mesmo. Porque um representante do povo teria que ter, no mínimo, o caráter de falar, como o presidente falou, com as partes. Bora falar, bora ver se tem alguma coisa, alguma questão, se dá para melhorar algo, e não sair logo fazendo uma balbúrdia como foi feito, que foi dito. Na surdina, aprovar uma lei dessa. Eu espero que a liminar entre em vigor, porque eu quero o meu Círio, eu como bom paraense, eu quero o meu Círio não só com o meu pato e a minha maniçoba, não. Eu quero o meu Círio do jeito que ele é, na essência, com todas as suas tradições. E o presidente tem mais a declarar. Nós temos uma preocupação tão grande com esta homenagem, que nós contratamos engenheiro de segurança para fazer o projeto, técnico de segurança, que é um cidadão muito competente, o seu Salim, tá? A coisa, ela é bem feita. Hoje, os fogos, ele é todo por controle remoto, tá? Não oferece o menor perigo. Os bombeiros, todo ano, eles concedem a nossa licença, porque eles vão, eles verificam, eles fazem a inspeção e eles veem que tudo está legal, está tudo certinho. Eu não sei porque o deputado Miro Sanova, não consigo entender isso. Porque ele lançou um projeto desse sem verificar todas as situações. E um cidadão desse é deputado federal. Já que ele não respeitou um direito nosso, como é que esse homem vai me representar lá em Brasília? Eu não tenho coragem de votar nele. Eu também não. Eu nem a minha família, tá dizendo, não voto nele, não. E se a população paraense, principalmente a população católica, verifique direitinho. Esse cidadão, ele é contra o Círio. Ele é contra as homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Eu peço ao pessoal católico que não vote nesse cidadão. Não vote, tá? Não vote porque ele demonstrou um grande desrespeito, tá? Com a nossa religião. É um caso aí para se analisar, mas se tudo der certo, se a liminar for cabível, teremos os fogos dos portuários, não é isso? E o Círio se manterá. Eu não sei quem é que vai julgar essa liminar, tá? Pedido de liminar. Mas eu peço encarecidamente que esse juiz ou juíza pense com bastante clareza e pense com amor de Deus no coração e libere essa liminar. E depois a gente vamos discutir isso, porque eu vou procurar um deputado. Nós vamos procurar um deputado. Deputado de verdade. De verdade, tá? Para colocar em prática uma emenda para ser discutido, para tirar nosso sindicato dessa situação que se encontra hoje. Eu quero passar agora para o Salim, porque o Salim já trabalha conosco há vários anos, tá? Conhece profundamente, é técnico, conhece profundamente essa situação melhor do que nós. Ele pode falar com muita propriedade a respeito dos fogos, onde ele vai mostrar o quanto é seguro os nossos fogos. Bom, então vamos agora falar com o Salim, né? Ele que é o técnico vai explicar muito bem para vocês tudo a respeito, como o presidente falou, para você se situar melhor nessa situação que está acontecendo aqui com o Sindicato dos Arrumadores. Então, Salim, tudo bem? Tudo bem. A respeito de como o presidente falou, a nossa homenagem é uma homenagem muito segura. Hoje serve de exemplo para qualquer homenagem ou para qualquer show de fogos existente em todo o Brasil. Tá? Isso não vem de agora, isso vem ao longo de anos, entendeu? Junto com as autoridades competentes, fazendo tudo, como a Secretaria de Segurança,
tudo como foi organizado durante anos. O que aconteceu esse ano? Esse ano nós fomos pegos de surpresa por uma lei que o deputado Nino Sanova praticamente impôs, porque não escutou ninguém, colocou um cavalo de Troia no meio de uma lei, e ninguém esperava. Mandou para apreciação uma semana antes, né, de verificação de constitucionalidade, que foi feito, mas não foi verificado, que existem muitos processos, muitas solicitações de derrubada da lei nacional, que já foi conseguido em outros estados, São Paulo, Brasília. Essa lei já foi derrubada, entendeu? E provavelmente será aqui. E não foi escutado quem realmente interessa, tá? Quem realmente, nesse momento, foi colocado, inclusive ele colocou no Instagram dele, que não vai poder ter fogos de tiro no dia, sendo que, presta atenção, disse que ele tem o sonho de levar o filho dele que tem o transtorno do espectro autista para o Sírio. Ninguém está impedindo ele de levar, ninguém impediu. Só que eu acho muito estranho querer colocar uma criança na corda, entendeu? Uma criança que tem um espectro autista, ou até uma criança que não tenha, entendeu? Porque nós temos a distância de segurança para soltar os fogos de tiro. Os fogos de tiro ficam a mais de 100 metros de qualquer pessoa. Não só que tem o transtorno, e falando de pessoas, que dirá de cachorros, de animais. Então não tem a possibilidade de chegar perto, o nosso som afetar qualquer animal ou qualquer criança que tenha um espectro autista, porque qualquer pai, não só que tenha o TEA ou que não tenha, não vai levar uma criança para ficar na corda do Sírio, entendeu? Pelo menos eu acho que qualquer pai que tenha o mínimo de cuidado com seu filho não colocará o filho lá. Então ele nos extirpou qualquer possibilidade de diálogo, entendeu? Ele não se preocupou com qualquer coisa quando fez uma lei. Ele não se preocupou se a Infraero compra fogos para espantar pássaros da cabeceira da pista. Ele não se preocupou com isso. Ele só colocou que é proibido soltar fogos de tiro no estado do Pará. Mas e aí? E as embarcações que utilizam isso para espantar os golfinhos para não ficarem presos nas redes de pesca, que utilizam os fogos de artifício? Ele não se preocupou com isso também? Com nossos interiores que utilizam isso para os macacos não comerem o açaí, que utilizam fogo de artifício, ele prefere que matem? Será? De repente, dá tiro em macaco? Então ele não se preocupou com a nossa realidade. Ele pegou uma ideia que veio do sul e jogou, cuspiu na cara do paraense, cuspiu na fé do paraense. Porque quando ele faz isso, ele se esqueceu que a gente veio de uma pandemia e centenas e milhares de pessoas fizeram promessas contando com os fogos do sindicato, contando com a fé do sindicato, de cada um integrante do sindicato que dá um dia do seu trabalho para que isso ocorra. Ele não perguntou para isso, ele acabou com qualquer tipo de diálogo. Que representante do povo é esse? A gente está pedindo só que os nossos fogos já aconteçam da forma como manda a lei, porque já existe uma legislação vigorando no nosso estado a respeito disso. Nós queremos ser escutados também. Por que só monocraticamente ele decide uma coisa e como ele quer e usa de artifícios esdrúxulos, colocando uma lei que ninguém nem sabia que ia acontecer, numa lei onde você diz que não pode bater em cachorro e coloca os fogos de artifício nesse mesmo patamar? Quem que ele pensa que é? Ele é maior do que a fé? Será que ele está se achando melhor do que a fé? Que ele possa até não ser católico, que ele desdenhe da fé católica, mas existe uma fé maior. O Sírio não é católico só. E o arcebispo também disse, é uma festa aberta para qualquer pessoa vir. Para umbandistas, para evangélicos, entendeu? Para qualquer pessoa que queira ver. E ele está passando em cima disso, da fé de todos? Pelo amor de Deus. Eu como cristão, eu como técnico, que trabalho nesse ramo há mais de 20 anos, trabalho com o sindicato há mais de 10 anos, faço um trabalho de maestria, de fé mesmo, eu me sinto usurpado. Que dirá o sindicato, que dirá cada membro do sindicato, que dirá cada membro, quiçá cada pessoa. Pegue no YouTube, né, presidente? As filmagens de emoção que tem, todo ano de emoção, de pessoas chorando com o nosso fogo, levantando a mão, se como aquela vibração dos fogos fosse a fé entrando no coração. Quer dizer que essa sensação ele está extirpando do povo? Quem ele pensa que é? Ele é maior do que a fé? Não, ele não é maior do que a fé.
Ainda existe formas da gente tentar driblar isso. É por isso que a gente está vindo ao público aqui. Tentar ganhar voz para que a nossa batalha só acabe no último dia. Ninguém vai derrubar, ninguém vai cair antes. Ninguém vai se entregar antes, não. A gente quer voz. E é por isso que a gente está procurando a imprensa. É por isso que a gente está procurando vocês e por isso que a gente está falando aqui. Não pode, você não pode ser cima do bem e do mal. Inclusive, detalhe muito grande que nos grandes comícios dele, nas grandes manifestações que ele tem, se vê fogos de artifício. Inclusive, essa semana, na Ananindeua teve fogos de artifício. Quer dizer, para ele pode. Para ele pode. Porque ele levantar uma lei puramente eleitoreira, na véspera da campanha, a toque de caixa, de qualquer jeito, se ele pode fazer. Agora ele pode soltar. A nossa fé não pode. Então é isso, presidente. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Claro, tecnicamente é perfeitamente viável. As ondas sonoras que emitem ali não chegam, não afetam ninguém, entendeu? Porque não existe pessoas naquele local, os fogos são direcionados para a Bahia, como está no projeto, como é dado entrada no projeto todos os anos, os fogos são direcionados à Bahia, a quantidade de decibéis, mais de 100 metros já chega já inútil, entendeu? Se tem a sensação dos fogos, não o barulho dos fogos chegando. Então é isso que a gente tem que pôr ao público. Tudo que tem que ser feito dentro da lei que já existe, não uma lei que foi inventada, criada e jogada para a gente ter que aceitar nesse momento. Tá certo então, Sadi, muito obrigado pela explicação. E olha, mais uma vez eu friso. Deputado Miro Sanova, tenha consciência, seja representante. O povo lhe escolheu, tanto faz se foi o católico, se foi o evangélico, o umbandista, o budista. Você é representante de um povo. E como o Sadim falou, querer acabar com a fé, isso aí é demais. Às vésperas de eleição, né? Isso é muito chamativo. Não sei para que lado. Eu só sei te dizer uma coisa, deputado, que o Sírio tem tradição. Os fogos do sindicato têm tradição. E da nossa forma de ver isso é totalmente, eu diria, indecente da sua parte. Mas eu creio, Sadim e presidente, que a liminar de vocês com certeza dará certo e tudo ocasionará muito bem e o Sírio vai ser como foi todos esses anos, mantendo-se a tradição da fé e a tradição das homenagens. Bom, gente, então eu conversei aqui com Nazareno Ribeiro, com Aderson Souza, esse pessoal que faz um trabalho muito legal aqui dentro do estado do Pará, que é o sindicato dos arrumadores, podemos dizer assim, né, que fica mais breve para você se ligar. Um programa totalmente diferente. Mostramos sempre a valorização, a capacitação das pessoas que vivem no nosso estado e o crescimento. E você vai ver muito mais, porque semana que vem tem as novidades que nós vamos sair mostrando para você. Você aguarde então. Considerações finais, presidente? Só para lembrar que a diretoria não é só nós dois. A nossa diretoria é uma diretoria muito coesa. E isso nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, e posteriormente a nossa categoria, que nos dá condição de fazer esse bom trabalho que nós fazemos. Beleza, obrigado, presidente. Aderson, considerações finais. Eu só agradeço a presença de vocês aqui. Eu espero que essa matéria sensibilize a população em prol da nossa categoria, das nossas homenagens. Acho que não pode ser encerrado assim, uma hora para outra, de uma maneira assim, desumana, até desumana, assim, incultural. Beleza, e isso é o que a gente espera também, né? A gente espera que todo mundo centre bem essa colocação. Esperamos que as autoridades cabíveis vejam o lado da homenagem, que essa homenagem, como eu falei, ela é importantíssima. Os fogos, eles são muito importantes para mostrar a fé, para mostrar também a beleza que é a nossa procissão, tá certo? Então a gente conversou com esse pessoal aqui super bacana e o Eita Parapaidanga com você, como sempre, fazendo diferencial, né? Não é à toa que nós somos os primeiros do horário. Se liga, domingo que vem tem muito mais. Vamos dar tchau, gente. Valeu! A televisão me